Sejam bem-vindos! É com muita alegria que apresentamos o programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo o palestrante e escritor Rogério Toledo, com o tema de seu novo livro, Sintomas da Cura. As doenças têm sintomas. A cura também. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você. Olá, meus amigos, minhas amigas da Rádio e TV Fraternal. Uma alegria muito grande estar aqui novamente para falar desse novo livro, o livro do Dr. Dmitry Ratchkov, O Espírito, e comentar um pouquinho sobre a importância que tem esse livro e a alegria de tê-lo recebido. E antes de falar do livro propriamente dito, queria comentar um pouquinho o processo, como é que ele foi recebido. Assim como foram os outros livros recebidos mediunicamente, a mediunidade é de audiência, não é de psicografia, portanto eu ouço como o Espírito ditando para mim, e eu tenho que escrever da forma mais rápida possível para que não haja o filtro, portanto para que eu não influencie naquilo que eu esteja ouvindo. E como é que acontece? É determinado um horário junto ao plano espiritual. Esse horário ocorreu no sábado, às 9 horas, para começar, e sempre pontualmente começava às 9 horas, e eu não colocava o horário de término, mas sempre, em todos, sem exceção, em todos os capítulos, pontualmente, sem que eu olhasse no relógio, nada, pontualmente às 10 horas terminava o trabalho, de receber esse livro. Então, ouvia, passava e, claro, depois tem que ser feita uma revisão, porque a gente escreve com busca escrever com a máxima rapidez possível, e aí depois é feita uma revisão, e aí todo o processo de edição do livro. Então, é um livro que, fundamentalmente, o próprio título explica muito, Sintomas da Cura. E por quê? Porque nós enfatizamos normalmente, na maioria das vezes, durante todo o tempo quase, os sintomas que as doenças trazem. Então começamos ali a ter uma dorzinha, já amplificamos essa dor, já mentalizamos, já somatizamos coisas relativas a isso. Vamos procurar no Dr. Google o que significa, o que pode significar aquilo. E quando o ideal seria buscarmos aquela solução ligada a algo mais correto, ao tratamento médico ou, em si, um aconselhamento que não seja aquela primeira impressão que nos leva a tomar medicamentos de forma errada ou a ficarmos com a mente perturbada. Então, o livro ele nos ajuda, através de 30 capítulos, 160 páginas, em vários temas, a nós entendermos que, da mesma forma que a doença tem sintomas, a cura também. Nós também podemos perceber, se nós prestarmos atenção, que essa cura está muito mais próxima de nós do que nós imaginamos. E não é aqui, esse é um ponto importante, a cura apenas sob o ponto de vista físico, mas no conceito de um tema que aqui mesmo, na Rádio e TV Fraternal, já foi abordado várias vezes, que é no conceito da saúde integral. Então eu vou falar um pouquinho, vou mostrar aqui para vocês, através do índice, eu vou ler rapidamente os temas que estão nos capítulos, para que vocês possam ter uma ideia do conteúdo em si, e vamos comentar alguma coisinha aqui sobre alguns dos capítulos, tá bom? Antes de mais nada, eu trouxe aqui alguns livros para a Rádio e TV Fraternal, que estarão disponíveis aqui ao mesmo preço que estamos vendendo lá no Centro Espírita Benfeitor, onde foi feito o lançamento no último dia 18, e ao preço de R$15. Realmente assim, praticamente a preço de custo, porque 100% da receita, incluindo o custo, é para doação. E essa doação, claro, para entidades carentes, e onde o livro seja lançado, a gente está levando uma quantidade de livros, e o que precisar, nós vamos trazer mais. E aí, quem tiver interessado no livro, aqui entrar em contato com a Fraternal,
No site fraternal.net.br vai ter lá o íconezinho do livro, clicar e ali vai ter a instrução, é R$15, claro, vai ter o custo ali da postagem que vai ser cobrado, mas normalmente é baratinho. Importante ressaltar, portanto, que toda a renda obtida vai ser doada. Nesse caso está colocado aqui ao Centro Espírita Benfeitor, que é onde nós fizemos o lançamento, mas aqui, por exemplo, os livros que nós estamos trazendo aqui são doados aqui para a Rádio e TV Fraternal e para quem a Rádio e TV Fraternal quiser estender essa doação, porque aqui é feito um trabalho maravilhoso de ajuda a várias casas, a várias entidades. Então, eu vou passar aqui o índice para vocês, que também está aqui na tela, de uma forma bastante rápida, né, para que vocês possam ter uma ideia desse conteúdo. Então, sintomas, sinais e percepções, a relatividade da cura, doença e doente, a saúde integral, olha que tema importante, né? Ação e reação, aprendizado profilático, a boa nova, o Evangelho, né? E o pão de cada dia, o significado real da cura em diversas culturas, a linguagem do corpo que avisa. Esse é um capítulo muito importante. A anamnese do espírito, eu vou explicar daqui a pouquinho o sentido disso. A cura está em nós, o processo de mudança e de transformação, os venenos a evitar, doença incurável ou doente em processo de cura. Tratamentos espirituais, os fluidos espirituais, os passes e o magnetismo. Tratamentos espirituais, a água fluidificada. Tratamentos espirituais, olha que bonito esse tema, as escolas de evangelização, os livros, as palestras, conhecimento e a prática. A importância da música, influências espirituais, terapia do Evangelho no lar. Olha que bonito, gente. Terapia do Evangelho no lar. A cura oferecida à família. A intervenção espiritual, o pensamento que pode curar, a importância da prece e o extraordinário Pai Nosso, os sintomas da cura, a necessidade do reparo, a oportunidade do trabalho e da caridade contra versus o ócio destruidor, não aqui falando do ócio no sentido do entretenimento, daquele descanso que nós precisamos, mas do ócio que não nos ajuda, os sintomas da cura e as coincidências, entre aspas, a redenção, as curas demonstradas pelo médico Jesus, que é a oferta de cura para toda a humanidade, um mundo curável, a necessidade de uma nova ordem. E esse é um capítulo exclusivamente que aqui fala sobre a pandemia. E vale a pena ressaltar que esse livro começou a ser escrito bem no comecinho da pandemia. E o último capítulo, 30º, Ide e Curai. Então, esses são os capítulos, e aqui vale colocar um ponto, que é assim, nós somos altamente influenciáveis. Nós sabemos disso. No livro dos Espíritos, a questão 459 do livro dos Espíritos, existe até a questão que especificamente pergunta se os espíritos nos influenciam, e a resposta é taxativa, dizendo que mais do que nós imaginamos, nos influenciam de forma decisiva, mas nós somos influenciados por diversas formas de influência. Nós somos influenciados pela música, como foi colocado, nós ouvimos uma crítica sobre um filme, né, de um determinado crítico, e aquilo pode nos influenciar a assistirmos ou não aquilo. Somos influenciados a consumir alguma coisa através de uma propaganda, alguém que comenta para nós que gostou ou não de alguma coisa, enfim, nós somos bastante influenciados. E aí, dentro dessa questão da influência, nós podemos pensar da seguinte forma: até que ponto nós conseguimos nos manter imunes a essa influência, né? Será que é fácil? Porque daí vem essa questão do que o livro trata. Até que ponto nós conseguimos
tratar essa questão de como se fôssemos colocar uma redoma de luz ao nosso redor, sobre nós, para que nós pudéssemos ficar imunes a esse bombardeio de negatividade que recebemos e passássemos a enxergar essa cura de uma maneira mais viável, mais próxima de todos nós. Então, eu queria fazer aqui uma pergunta, ou colocar um desafio para todos, para ver como é difícil essa questão do pensamento. Se colocar agora para todos aqui, não pensem numa maçã. É claro que na hora que eu falei não pensem em uma maçã, todos aqui, todos que estão assistindo, obviamente, pensaram. Porque imediatamente a imagem é associada à palavra, né? Então, por isso essa questão da influência, veja, se eu quisesse colocar para todos aqui, não pensem nisso, não seria essa a forma ideal para que vocês não pensassem. Idealmente eu deveria colocar o quê? Por um aspecto positivo. Então nós somos bombardeados por todas essas questões. Compre isso, beba aquilo, consuma aquilo, seja isso, seja aquilo. E isso vai nos minando ou até nos ajudando, porque existe influência positiva. A todo momento, por exemplo, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, professores, né, tentam nos influenciar positivamente. Nosso anjinho da guarda aqui, né, nosso protetor espiritual, está a todo momento aqui tentando nos influenciar, assim como se nós nos conectamos com energias negativas, tem os irmãozinhos menos esclarecidos que também tentam nos influenciar. Então, por isso, a importância de nós orarmos e vigiarmos, entendermos a força que tem esse nosso pensamento. E aí vem o grande mote, o grande ponto desse livro, né? Da mesma forma que uma doença de qualquer natureza, na maioria das vezes tem sintomas, porque nós sabemos que tem doenças que são assintomáticas, né? Ou seja, sintomas são sinais de que ela está se manifestando em nós. Também a cura apresenta sintomas. Precisamos mudar o nosso padrão vibracional, de quem muitas vezes, de forma consciente ou não, mantém foco no sofrimento. É a diferença de dor e sofrimento. Eu, por exemplo, bati o dedinho semana passada na quina da mesa e eu senti uma dor muito grande. Se eu chegasse aqui agora e ficasse relembrando aquela dor e falasse, nossa, vocês não imaginam a dor que eu tive, como aquilo doeu, mas aquilo foi uma dor terrível, isso já seria uma forma de sofrimento, de eu trazer aquela dor novamente de forma desnecessária, ou eu ficar lembrando, ou eu ficar trazendo isso, ou ficar puxando, muitas vezes, desnecessariamente, né, essas formas de sentimento que não nos ajudam. Isso se reflete, inclusive, na prece. Existe a neurolinguística da prece hoje. Exato, existe o seguinte, vamos imaginar que estamos fazendo uma prece pedindo ajuda porque estamos sofrendo de algum problema. Se nós orarmos pensando assim, ai meu Deus, que eu não sofra, que eu não tenha dor, que eu não sinta isso, na prática, através da prece, eu estou reforçando o pensamento no negativo. Então a própria psicologia hoje trata disso, estimulando que nós pensemos na própria vibração, no aspecto contrário. Ah, meu Deus, que eu esteja bem, que eu possa novamente cantar, que eu possa novamente sorrir, que eu não esteja passando por isso. Então eu tenho que tentar, né, reforçar cada vez mais o aspecto positivo e não enfatizar, tanto para mim quanto na oração, claro, dirigida a outras pessoas. Porque às vezes a nossa prece, ao invés de ser uma vibração positiva dirigida para alguém, é um reforço negativo, claro que não com a nossa intenção, claro que não. Mas veja, quanto mais pensamento positivo, quanto mais vibração boa nós emanarmos, melhor. Esse é um sintoma de cura, né? Nós estamos trazendo, buscando captar
energias positivas para todos nós. Então precisamos nos ajudar nesse processo de cura. O melhor remédio indicado pelo melhor médico não vai fazer efeito se nós não ingerirmos, se nós não tomarmos esse remédio. Né? E quanto à receita do médico Jesus? Jesus, através do Evangelho, Jesus deixou para nós ali, é como se fosse uma bula para a nossa vida em relação à nossa felicidade. Ali tem tudo está no Evangelho. O nosso modo de viver, ajudarmos. Se nós seguíssemos, né, o Evangelho de Jesus, aceitássemos carregar o fardo leve de Jesus, nós certamente viveríamos muito melhor. Como nós não conseguimos ainda, estamos aprendendo, né, todos nós juntos, a fazer isso, acabamos tendo então esse processo, essas patologias, essas doenças que precisamos tentar eliminar de nós. E aí vem um tema, como eu falei, que já foi tratado aqui diversas vezes, que é o conceito da saúde integral. Essa saúde integral, basicamente, ela não considera, e nós falamos muito assim, graças a Deus, o importante é ter saúde. Nós não falamos isso sempre? Tendo saúde, o resto nós tocamos. E é uma grande verdade, mas normalmente nós consideramos nisso apenas a saúde física. Se nós estamos com maus pensamentos, se nós ainda temos o orgulho, a vaidade, a inveja, o sentimento de vingança, a raiva, se esse é um pensamento destruidor em nós, ainda muitas vezes não consideramos isso uma doença. Né? Então esse é um problema que no conceito integral nos torna doentes e que precisamos então buscar essa cura. E podemos até nem imaginar o quanto na verdade essas doenças da alma são causas primárias de diversas doenças físicas. O quanto muitas vezes nós buscamos apenas curar o efeito e não a causa. Por isso que um sintoma de cura é o reconhecimento de que nós temos problemas a corrigir, nós temos coisas a melhorar em nós. Esse processo de reforma íntima que é tão falado é fundamental em nossas vidas para que nós possamos deixar de atrair tantas coisas negativas como às vezes atraímos. Um capítulo bastante importante desse livro é que o corpo fala. Eu coloquei aqui em destaque porque é muito fácil de nós fazermos essa analogia. Porque da mesma forma que o corpo fala, o espírito também. Então, quando nós temos uma febre, a febre é algo ruim? A febre não é ruim. A febre é um aviso de que há uma possível infecção. Imagina se nós não tivéssemos a febre. Se tivéssemos uma infecção e não tivéssemos a febre. Na verdade, a febre é um processo até de proteção, né, que o corpo tem. Não vamos entrar aqui em questões médicas, que não é o objetivo, mas a febre é um aviso. Olha, a temperatura está subindo, os anticorpos estão trabalhando, é preciso verificar o que está causando isso. Né? A calosidade, quando nós temos um calo, normalmente na mão, nós podemos imaginar, por exemplo, aquele trabalhador que está ali com a enxada, ou também a pessoa que toca um violão, ou seja, quem usa muito uma determinada parte do corpo, vamos imaginar aqui nos dedos, que é mais fácil de acontecer, forma o quê? Uma calosidade. O que é a calosidade? É uma proteção, é um espessamento da pele, onde o corpo está entendendo o quê? Eu estou usando mais aquela parte do corpo do que a outra. Ela precisa ficar mais grossa, resistir mais ao atrito, ao uso do que eu estou fazendo. A dor. A dor também é um aviso de que algo não está bem.
e que exige uma ação nossa na causa raiz. E é muito triste, né? Nós sabemos de doenças que existem onde a pessoa não tem a dor, e aí é um risco muito grande, né? Da pessoa continuar com o problema sem saber que está com esse problema. Portanto, a dor similar à febre é um aviso importante. Mas aí tem as doenças da alma. A tristeza, a angústia, a depressão, né? O pânico, as doenças ligadas à mente. Tem muitas coisas que nos afetam, que infelizmente até são desprezadas por muitos, e esse é um cuidado extremo que nós devemos ter com quem nós percebemos que está passando por uma situação assim, porque às vezes nós queremos minimizar a pessoa, né, a situação da pessoa, falando que é falta de fé, falando que a pessoa não é corajosa, que ela não enfrenta o problema, quando na verdade ela precisa de uma ajuda igual ou maior do que uma pessoa, na verdade muito maior, na maioria das vezes, do que uma pessoa que está com uma doença física de gravidade. Essas são as doenças chamadas invisíveis, muitas vezes. Então, mais uma vez, o livro mostra a importância de que, da mesma forma, agora, que nós entendemos que o corpo físico mostra esses sinais, o espírito também mostra. Ou seja, nós precisamos nos vigiar, né? Orar e vigiar. Então tem um aspecto aqui, tem até um exemplo de algo que quando nós vamos no médico e estamos doentes, o médico faz uma anamnese. A anamnese é um nome técnico para aquele questionário que todo médico faz, onde ele pergunta, o que você, se vamos com uma dor de estômago, o médico pergunta, o que você comeu? Né? Você tem alergia a alguma coisa? O que aconteceu com você nos últimos dias? Então o médico faz uma investigação através de um questionário, que é essa figurazinha que está colocada aqui, que não é nem para a gente ler, mas que só como um exemplo. Espiritualmente, nós poderíamos fazer isso conosco, uma anamnese do espírito, para ver como é que nós estamos. Então aqui tem algumas questões como exemplo. Olha que interessante, né? Um diagnóstico de como nós estamos também na questão espiritual. O que percebo de necessidade de melhora em mim? Olha, gente, só essa pergunta já nos ajuda, se nós formos sinceros, olhar de fato em nós, não para as questões que muitas vezes nós nos restringimos às questões financeiras. Eu preciso disso, preciso daquilo, mas em mim, dentro de mim, em que eu preciso melhorar? Quem causou os maiores problemas que passei e estou passando na vida? Quem é o maior responsável para que eu seja feliz? Será que é o outro, a pessoa que está do lado? Será que eu não espero muito da pessoa que está do meu lado? Será que eu não me decepciono demais com as pessoas porque espero mais do que eu deveria esperar? Quando na verdade eu deveria fazer muito, eu deveria dar mais de mim mesmo. Como eu tenho influenciado as pessoas à minha volta? Lembram da questão da influência? Nós muitas vezes somos modelos para alguém saber. Nós influenciamos pessoas também. E que é o ideal, nós usarmos os nossos talentos para influenciar da melhor forma possível. Porque um sintoma de cura é quando nós levamos a palavra, levamos o bem para outras pessoas. Nós recebemos tanto. Sabe, é uma profusão de energias tão boas que vem para nós, que é, assim, extraordinário. Extraordinário, gente. O que eu tenho feito para ter uma vida melhor? Como estão os meus hábitos relacionados aos aspectos espirituais e em minha conexão com o plano maior? Em que, de fato, ou em quem, de fato, eu acredito e confio? De fato. Não só nas palavras, na teoria, mas eu confio mesmo, eu acredito. E não estou aqui colocando a questão religião em primeiro plano. Mas o que eu sigo, o que eu tenho como modelo,
o que para mim me dá o norte? Será que eu estou com esse norte mesmo ou estou indo para uma direção errada? E às vezes eu tenho que rever isso. Muitas vezes nós temos que dar aquela paradinha mesmo para que nós possamos rever o caminho que nós estamos seguindo. Como espero melhorar? Que as coisas caiam do céu, que venham totalmente grátis, ou que eu faça a minha parte? Será por quanto tempo eu vou ficar em contemplação e vou fazer alguma ação? Quando eu vou perdoar? Essa é uma questão complicada, né? O que eu quero me tornar? Qual o meu plano de ação? Bom, ok, eu vi tudo isso, reconheci, e aí? Plano de ação é estabelecer um plano objetivo. Vou fazer isso, isso, isso até essa data, ou pelo menos aproximadamente até essa data. Eu tenho que estabelecer isso, porque senão eu vou naquela do deixa a vida me levar. E aí vão passando os dias, os meses, os anos, e a encarnação passa, né? Então, quanto mais nós pensarmos em mudança, em transformação, Deus não quer que soframos. Deus não quer que nós sintamos dor. Deus quer a nossa transformação. Não é para que nós fiquemos ali, né, achando que através disso que nós vamos redimir. Claro que tem um processo sim que os orientais chamam de karma, aqui de ação e reação, de lei de causa e efeito. Claro que sim, mas nós temos toda a condição do mundo de, através do bem, buscar o resgate das nossas dívidas ou dos nossos erros de uma forma melhor, né? E não errando mais, e não acumulando mais problemas para nós resgatarmos. E por último, aqui eu devo agradecer. O que eu devo agradecer? Eu tenho coisas para agradecer, e a prece do agradecimento, gente, é um sintoma de cura fantástico. E a prece do agradecimento é muito simples. Comece pensando assim: o que eu tenho para agradecer agora? Agora. Tenho que agradecer que eu estou respirando, que eu estou alimentado, que eu estou vestido, que eu posso andar, que eu posso trabalhar, pela minha família, pelo meu lar, pelo meu cão, por tudo. Eu tenho alimento e eu posso engolir esse alimento, porque muitos não podem, né? Então, à medida em que nós vamos buscando coisas que para nós às vezes são simples, são às vezes banais, porque nós ainda não fomos privados disso, nós vamos vendo quanta coisa nós temos, quanto nós já somos, quanto nós já recebemos, né? E aí nós vamos, até em termos de hormônios, nós vamos produzindo hormônios que nos ajudam de forma incrível a estar num estado espiritual, num estado físico muito melhor. Então aí entra a questão da sintonia. Nós temos que buscar essa sintonia da melhor forma. Nós atraímos como se fôssemos ímãs. É impressionante, né? Se nós estamos meio tristes, fisicamente acontece isso. Quem é que está super alegre, vai numa festa, por exemplo, tem aquelas rodinhas em que nós vemos as pessoas muito parecidas, estando próximas, tanto em termos de personalidade, de tipo, como em estado espiritual. Dificilmente você vê assim as pessoas que estão muito tristes, muito assim próximas das pessoas que estão muito alegres. Elas vão se juntando, vão se afinando. E no plano espiritual acontece a mesma coisa. Então o que a gente tem que buscar? Mudar, da mesma forma que nós... Olha eu aqui entregando a idade, né? Mudando, não é mais assim que muda um rádio, né? Ou uma TV, mas mudando o padrão vibracional, nós atraímos energias boas, energias positivas. E um sintoma de cura é nós começarmos a perceber o quanto essas energias estão próximas de nós, mais próximas do que nós imaginamos. Por isso que o livro trata, através de diversos capítulos, de exemplos, de formas de percebermos que essa cura
está muito próxima de nós. E aí é que vem a questão, mais uma vez, do pensamento, porque tudo começa no pensamento. Alguns discutem que, na verdade, é no sentimento. E aí do sentimento vem o pensamento. Nós precisamos combater na origem. Precisamos combater na origem. Ou seja, mais uma vez, o orai e vigiai. Tem até a figura aqui, daquela figura clássica do anjinho e do diabinho. Então, esse orai e vigiai mostra que nós o tempo inteiro estamos buscando não o equilíbrio, nós estamos entre um ponto e outro, que ora estamos ali mais negativos, ora mais positivos, a partir de uma influência, como foi dito, a partir de um ponto que nos leva mais para um lado e para o outro, e a oração e a vigília nos trazem, então, meio que essa proteção que nos ajuda demais a também tirarmos essa negatividade de nós. E por isso que nós temos que buscar mentalizar essa redoma de luz, nos envolvendo. É um exercício, claro, que pode parecer aqui simplista demais. Poxa, mas você não sabe o problema pelo qual eu estou passando. Não é assim simples. Eu mentalizo aqui uma redoma e plim! Os problemas sumiram. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que existem, claro, doenças que são muito graves, problemas familiares muito graves, sejam de ordem financeira, sejam de ordem emocional, de diversos tipos. Mas o fato é, quando nós estamos ou achamos que estamos no fundo de um poço, a primeira coisa que nós temos que parar de fazer é de cavar. Porque não vai adiantar. Nós vamos achar que estamos ali fazendo alguma coisa, na verdade, só estamos indo mais e mais profundo. Por isso que às vezes é aquela hora de dar uma paradinha, por isso que nós não encontramos muitas vezes essa ajuda sozinhos e vamos buscar em casas dentro da religião que nós acreditamos, ou com familiares, ou com amigos, enfim, de alguma maneira, ou com a ajuda da medicina material, mas de alguma maneira nós precisamos buscar essa ajuda. Porque fica aquele pensamento persistente, como se fosse martelando ali, que pode ficar conosco o dia inteiro desnecessariamente. Então é aquilo, aconteceu uma ofensa, aconteceu um probleminha que nos desagradou de manhã, por causa, isso é estatístico, às vezes por causa de 5 minutos, de 1 minuto, estragou o nosso dia inteiro. Nós ficamos com aquilo nos remoendo, gente, e aí são os hormônios negativos. E aquilo vai nos minando. Mexe com pressão, mexe com temperatura, sabe? Nós vamos envelhecendo mais por conta disso. E aí vem aquela frase, novamente aqui o tema da saúde integral. O importante é ter saúde. Então aqui não adianta apenas tratar o corpo que está doente. É tratar o todo. Alma, mente, corpo, e aí sim nós vamos tratar a saúde como um todo. E qual que é o sentido da cura? Existe um sentido muito bonito para a cura. A transformação. Cura, de fato, é transformação. Muitas vezes nós achamos que estamos curados e, na verdade, como na parábola da figueira que secou, nós precisamos de uma poda, precisamos ser secos, às vezes até a raiz, para que, de fato, entendamos que o processo de cura não é simplesmente tomar ali um medicamento contra uma febre. Por isso a figura aqui da metamorfose, da transformação. Então, nos vários exemplos que existem de cura, em que Jesus mostra no Evangelho, ele sempre fala, a tua fé te curou. Ele não vai lá simplesmente e cura. Então, o sentido da cura em que nós buscamos fazer, ela está no Evangelho como uma grande oferta.
É uma oferta de cura para todos nós. Ali tem diversos exemplos em que Jesus deixou muito claro por que uma determinada pessoa obteve a cura. Então, ali no livro, tem alguns sintomas de cura importantes. A necessidade do reparo. Nós passamos muitas vezes por problemas, por uma necessidade, precisamos reparar. Nós não podemos passar de ano na escola se não tivermos aprendido alguma coisa. E se ficou alguma coisa para trás, graças a Deus, temos a oportunidade de reparar aquilo. Existem coisas que achamos que são coincidências. Nossa, aquela pessoa veio até a mim que eu nem conhecia direito e falou para mim algo que é o que eu precisava ouvir. Será que foi uma coincidência? Ou foi um bendito sinal que eu, graças a Deus, pude receber? As oportunidades que surgem a todo momento. Nós, muitas vezes, reclamamos que não temos oportunidade de ajudar. Ah, porque se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse uma condição melhor... Poxa, mas veio uma pessoa do nosso lado que só queria que a gente a ouvisse. Era só isso que ela queria, um gesto, ouvido. Para isso eu não precisava de dinheiro. E essa oportunidade apareceu, mas nós não aproveitamos. O que nós atraímos e os venenos que nós podemos e devemos evitar. Então nós somos bombardeados por coisas que tentam nos contaminar o tempo todo. Eu vou sair aqui daquele clichê, né, que fala só da mídia, da televisão, porque isso acontece a todo momento, nas rodas de conversas, naquilo que nós buscamos ler, naquilo que nós buscamos nos conectar. Então é onde nós muitas vezes não entendemos por que estamos tristes, mal-humorados. E aí quando nós olhamos um pouquinho só para trás o que nós fizemos, o que nós buscamos ler, fazer, ouvir, talvez nós tenhamos contribuído um pouquinho para esse padrão vibracional. E um grande sintoma de cura, talvez o maior de todos, a vontade de trabalhar pelo próximo. Né? É muito importante. E esse é um dos maiores, se não o melhor, como sempre é colocado, que fora da caridade não há salvação. E essa vontade de trabalhar pelo próximo traz para nós uma série de benefícios. O prazer de ajudar, sem receber nada em troca, produz no corpo o hormônio ocitocina. É uma maravilha, gente. Quando nós tentamos ajudar alguém sem esperar nada em troca, e esse é um hormônio que é produzido, por exemplo, quando a mulher está em trabalho de parto. Né? Olha que coisa extraordinária, para que ela já sinta, já tenha aquele sentimento de proximidade maior de um filho, só para ter uma ideia da força desse hormônio. Né? Existe aqui essa mesma... quando nós doamos alguma coisa, quando nós olhamos isso e sentimos isso, a compaixão, esse hormônio é extraordinário para a nossa saúde. E aí nós temos um capítulo que é muito especial. O mundo é curável. É curável. Nós temos a necessidade de uma nova ordem. A pandemia não é um castigo de Deus. Não é uma daquelas pragas como nós vemos nos filmes, as pragas do Egito. Deus não castiga ninguém. Não vamos atribuir a Deus aquilo que vem tantas vezes para nós, seja como efeito, seja como oportunidade, a importância real de valorizarmos aquilo que aqui na doutrina falamos o todo o tempo, talvez nunca tenhamos feito de fato, que é valorizar a ciência, a religião e a filosofia. Não são as previsões, não é ficar falando só do aspecto de que, olha, o fanatismo, achando que é a religião que vai curar tudo. Nós precisamos da ciência, porque é permitido pelo plano maior que a ciência descubra, por exemplo, uma vacina, os medicamentos, tudo aquilo que ela entrega para nós. Ou elas fazem tudo isso à revelia, contra, né, uma autorização do plano maior. A filosofia para que nós pensemos mais.
para que a gente não fique ali à mercê desse bombardeio de informações, para que a gente questione um pouco mais as coisas, para que a gente não olhe tanto coisas que depois descobrimos que eram fake news, como vemos tanto hoje. Então aí é que vem a importância dessa tríade. Precisamos sim dessa base religiosa e fundamentalmente resumida no Evangelho de Jesus. Ali tem tudo, todo o ensinamento que precisamos está ali, todo o ensinamento moral está contido no Evangelho. Precisamos sim confiar, questionar, olharmos o que a ciência está fazendo, porque como inclusive existe na codificação, nas primeiras páginas da codificação, se a ciência contradizer e provar que alguma coisa aqui está errada, sigam a ciência. Os espíritos dizem isso para nós. Leiam a Gênese logo no comecinho, inclusive. De forma contundente. E aí a importância de nós pensarmos mais. Pensar não significa engolir aquilo que chega para nós de qualquer maneira. É nós debatermos conosco, pesquisarmos, estudarmos um pouquinho mais. Isso é um sintoma da cura. Uma nova era implica em uma nova organização, um novo rearranjo global. Isso não é um castigo. Fé, perseverança, humildade, mas com ações concretas de mudança. É evidente que nem todos vão aproveitar isso. É evidente que, assim como é oferecido medicamento muitas vezes, muitos não tomam, como aliás estamos vendo. Então, nós temos essa oportunidade, e como o Dr. Dimitri, o autor espiritual, e eu não comentei nada aqui do autor espiritual, que é na verdade o grande autor desse livro, não sou eu, porque o Dr. Dimitri, ele pede sempre para que não seja falado nada dele, para que seja falado do Dr. Lázaro, que é vamos dizer assim, quem comanda todo o trabalho espiritual ligado aos tratamentos espirituais lá no Centro Espírita Benfeitor. Então, o Dr. Dimitri sempre pede para que se refira como um membro da equipe do Dr. Lázaro. Mas como aqui o Dr. Dimitri coloca para todos nós nesse livro, a importância de nós buscarmos trabalhar, de nós buscarmos essa cura definitiva através do Evangelho, através da prática do bem. E não aquela cura efêmera, aquilo que é pontual, que é rápida, que passa, que nós achamos que estamos curados, mas que na verdade daqui a pouco aquela dor volta. É como nós estarmos com uma infecção, com uma febre, e quisermos aqui só tomar ali um antifebril. Pode até baixar a febre, mas não vai eliminar a infecção. Nós temos que ir na causa raiz. Então, como o Dr. Dimitri fala, vamos trabalhar, vamos mudar, vamos fazer. E como Jesus, o Mestre Jesus fala, e aqui terminar essa apresentação e esse convite para que todos possam ler esse livro, pela importância da mensagem, pela ajuda que podem dar a várias casas e entidades, nós todos podemos fazer isso. Ide e curai, como Jesus disse. Curai os enfermos, de alma, de corpo. Nós todos estamos aqui para que nós possamos fazer isso uns com os outros. Não esperar apenas que possamos ser curados, mas também todos nós temos essa condição bendita de cura, através da palavra, de um gesto, da caridade maior, que é estarmos irmanados uns com os outros. Lembrar mais uma vez que esse livro está aqui à disposição no site da fraternal.net.br, ao custo de R$15 apenas. É realmente quase que o custo do livro em si, porque ele está sendo 100% doado, e essa é a finalidade, que a mensagem chegue e que também seja uma ajuda às tantas casas onde ele possa ser vendido, E, claro, o custo ali de postagem, que também é muito pequeno por se tratar de um livro. Quero agradecer imensamente por essa oportunidade,
de ter estado aqui com vocês. Que Deus esteja, aliás, que nós estejamos cada vez mais com Deus, porque Deus está sempre conosco. Fiquemos em paz. Ótima noite, ótima vida, ótimo dia, ótima tarde, a depender do horário em que estejam vendo essa apresentação. Muito obrigado mais uma vez. Fiquemos com Deus. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.